mais um estudo bíblico aqui no canal e mais um estudo da maravilhosa carta aos Hebreus. E pessoal, de forma inédita aqui para nós, falantes de português, eu vou trazer um estudo do livro da Madison Pearce sobre o discurso divino na carta aos Hebreus. E só pelo fato de ser um estudo inédito pela primeira vez aqui no YouTube em língua portuguesa, já merece você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Pessoal, bom, antes disso, deixa eu dar algum recado para vocês aqui. Em fevereiro, nós vamos começar o nosso clube de membresia. Já tem algumas pessoas se inscrevendo já em janeiro. Eu já expliquei para vocês, eu vou deixar aqui no card para vocês nosso vídeo sobre o Seminário Avançado de Teologia, que vai começar logo na primeira semana de fevereiro. E eu vou gravar também um vídeo explicando para vocês como vai ser o nosso curso de grego. Vai ser uma novidade em língua portuguesa. Eu vou usar uma metodologia das melhores que tem aí fora, internacionalmente falando, tá? E eu vou explicar direito para vocês, porque tem muita gente que pergunta nos comentários no Instagram e em vários outros lugares. Então, fiquem no aguardo que eu vou estar comunicando vocês certinho. Não estou divulgando muito, não estou pagando propaganda nem nada. Isso é para vocês que estão aqui do canal e que querem realmente, de fato, aprender o grego esse ano e ano que vem, se Deus quiser, a gente pensa em gravar um curso de hebraico para nós, de fato, conhecermos o texto bíblico nas línguas originais. Então, se você não me segue no Instagram, já me segue no Instagram, porque todas as resenhas aqui, todos os livros que a gente indica, tem a resenha por escrito lá no meu Instagram, tá? Então a da Madison Pearce vai ter também escrito lá no Instagram. Então se você quiser às vezes uma referência, eu coloco a referência nas normas da BNT certinho lá no começo da referência para vocês. Então basta vocês me seguirem no Instagram para o conteúdo escrito que acaba complementando o conteúdo por vídeo aqui no YouTube, tá bom, pessoal? E não se esqueçam que no final de cada mês eu vou estar fazendo um vídeo para vocês das leituras que eu fiz naquele mês. Janeiro está sendo bem produtivo, graças a Deus. E no final de cada mês eu estarei produzindo para vocês. E nos estudos bíblicos, aqui na nossa playlist de estudo bíblico, eu vou trazer para vocês no final de cada mês um estudo sobre N.T. Wright, especialmente a série grande dele de origens cristãs e a questão de Deus, tá? Então, já acompanha nosso canal aí desde sempre e você vai ter muita coisa boa aí para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. A Madison Pearce, ela é uma autora, uma teóloga, ela é professora assistente do Novo Testamento lá na Trinity Evangelical Seminary. Basicamente, pessoal, ela fez a tese de doutorado dela em 2017, em Durham, sobre o discurso divino de Hebreus. E ela publicou como livro em 2020, tá um pouquinho caro se você pegar na Amazon brasileira, né, .com.br, tá uns R$ 500 o livro impresso, mas eu vou deixar o link para vocês do Kindle. O Kindle dele está R$ 80. Vale muito a pena. Eu não vou entrar nas críticas, toda tese tem lá suas críticas, seus pontos falhos, ela escorrega aqui ali numa exegese ou outra, mas a ideia geral do livro dela é muito boa, tá? Porque ela vai mostrar que Deus fala nas escrituras, na Bíblia hebraica, na perspectiva de Hebreus. Lembrando que semana passada a gente viu o livro Sombras de Cristo, o uso do Antigo Testamento em Hebreus, do pastor Tiago Oliveira, lá de Portugal. E hoje nós estamos vendo agora mais um sobre o uso do Antigo Testamento em Hebreus, agora da Madison Pearce. A gente viu semana passada era uma dissertação de mestrado, agora é uma tese de doutorado, só conteúdo top aqui para vocês, tá? O que ela vai argumentar? Basicamente, ela vai usar o termo exegese prosopológica, que vem de prosopon, que significa dar rosto, personificar as citações bíblicas do Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando você tem uma citação do Antigo Testamento, o autor aos Hebreus, ele vai personificá-la como se fosse o pai falando, às vezes como se fosse o filho falando, e às vezes como se fosse, e de fato sendo, né? Claro, o Espírito Santo falando, mesmo que você tenha lá o autor bíblico falando. Então, ao invés de Davi falou, o autor dos Hebreus coloca o Espírito Santo falou, por exemplo, tá? Então, logo na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou, né, de várias formas, de muitas maneiras. Agora, nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Então, Deus fala, é um pressuposto básico, a gente viu semana passada, do autor aos Hebreus, que Deus se revela verbalmente na sua palavra escrita. Deus fala no texto escrito. Como Van Hooser vai dizer, a Bíblia é um ato comunicativo intencional de Deus, né? Então, ler o texto bíblico com fé, com o Espírito Santo, é encontrar-se com Deus que fala, né? Encontrar-se com o ato comunicativo divino aí, tá? E basicamente o que nós temos, para resumir o grande argumento dela, que é mais de 200 páginas, quase 300 páginas aí, é que normalmente o autor dos Hebreus vai colocar, quando ele cita o Antigo Testamento, Deus Pai falando, e quando Deus Pai fala, normalmente ele está se dirigindo ao Filho, tá? Então, por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 1, verso 5, diz assim: pois a quais dos anjos disse alguma vez,
E aí tem uma série de citações, especialmente vinda dos Salmos, né, mas segundo Samuel 7 também, onde Deus Pai não está falando dos anjos, mas está falando com o seu filho, né, está se dirigindo ao filho aqui nessas citações, né? Quando a gente vai para o capítulo 2, nós temos uma série de citações depois, onde o filho fala no texto do Antigo Testamento, mas normalmente como uma resposta a Deus Pai. Então, por exemplo, no capítulo 2, verso 12, diz assim, né, sobre o filho dizendo, e aí cita o Salmo 22, né? Anunciarei teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, agora está no Isaías, né? Porém, nele a minha confiança e ainda aqui estou e os filhos que Deus me deu. Então, o filho aqui, Jesus, está falando no Salmo 22, referindo-se, respondendo, perdão, a Deus Pai. Tudo bem? Então, essa é uma citação aqui. E o Espírito Santo, quando fala no texto do Antigo Testamento em Hebreus, normalmente está exortando e comunicando-se com a igreja. Olha só, por exemplo, capítulo 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, aqui está a coisa do prosopon, né, da exegese prosopológica, dar a face a essa citação aqui do Salmo 95, né? Hoje, se ouvir de sua voz, não endereçais o vosso coração, como na rebelião. Então, ok, o Salmo 95 a autoria, quem está falando para o autor dos Hebreus é o Espírito Santo. E aí ela continua nessa, até o final de Hebreus. Aí o modo como ela divide Hebreus também é debatível, com certeza, sempre é, e mesmo se ela adotasse uma outra estrutura, né? É sempre esse padrão básico. O pai fala com o filho responde ao pai, e o Espírito fala com a comunidade, exortando a nós não nos desviarmos do evangelho, não apostatarmos da fé, que é o ponto todo da carta aos Hebreus. Cristo é superior, e, portanto, os hebreus convertidos à fé cristã não poderiam abandonar a fé cristã para voltar para o judaísmo, tá? Em busca de segurança como uma religião lícita. Pessoal, então o que nós temos aqui é a Trindade se comunicando, o que nós podemos chamar, ela poderia, isso aqui, gente, os estudos sistemáticos depois disso daqui tem que dialogar com a tese do Madison Peirce na parte de Trindade, tá? Porque isso vai enriquecer demais a compreensão sobre a Trindade. Então, aquilo que na Trindade nós chamamos de pericoreses, que é essa interpretação, intercomunhão, interconexão do Pai, do Filho e do Espírito eterna, ela se dá também no nível comunicativo, né? O pai fala com o filho fala com o pai, o Espírito está ali também nesse ato comunicativo trinitário, e o Espírito, por ter sido dado à igreja, o Espírito é quem fala a nós pelo texto bíblico. Então, se você quer ouvir Deus falando e até mesmo escutar, colocar o seu ouvidinho numa conversa intratrinitária entre o Pai, o Filho e o Pai, você leia com fé o texto bíblico. Na verdade, a última frase da tese de doutorado da Madison Peirce é uma citação de Hebreus, né? Não desprezemos aquele que nos tem falado, né? Não desprezemos a palavra de Deus, tá? Então, façam esse estudo, peguem Hebreus para ler e marquem todas que o autor cita Deus falando no Antigo Testamento, entre esse discurso entre o Pai, o Filho, o Pai, o Espírito e a Igreja. Tem algumas exceções que ela vai colocar, às vezes o Pai fala conosco, às vezes o Filho fala, enfim, né? Mas normalmente você tem esse ato comunicativo trinitário, interno, intratrinitário, né? E que transborda para nós em graça quando o Espírito Santo fala conosco no texto bíblico, tá? Então, é esse o nível de entendimento de Hebreus e de toda a Bíblia, de que Deus fala no texto bíblico, e agora, nos últimos dias, ele fala somente pelo texto bíblico, nos apontando o seu Filho Jesus. Tá bom, pessoal? Então, eu estou muito empolgado esse semestre, porque eu vou dar aula de várias coisas em vários seminários, mas talvez o que eu esteja mais empolgado eu vou lecionar no Seminário Congregacional do Rio de Janeiro um semestre todo sobre as cartas gerais, e, portanto, eu vou gastar um longo tempo explanando Hebreus com o pessoal. Eu estou bastante empolgado, por isso que eu estou revisando bastante material aqui das cartas gerais, especialmente Hebreus, né, para trazer uma coisa um pouco mais atualizada para os meus alunos. Se você é meu aluno no Seminário Congregacional do Rio de Janeiro, você é obrigado a assistir esses vídeos sobre Hebreus, tá? Eu vou te obrigar a isso, para dar essa complementação às aulas, tá? Onde a gente vai verso por verso aí nas cartas gerais. E
Eu espero realmente que esteja abençoando vocês com conteúdos. Comenta comigo o que vocês acharam dessa tese maravilhosa da Madison Pierce, de que Deus fala, tem um discurso divino em Hebreus, usando o Antigo Testamento para mostrar essas falas. Então, nesse sentido, a Madison Pierce ela avança a nossa compreensão do texto bíblico e do próprio Deus que se revela no texto bíblico com essa tese dela aí, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.